Vamos iniciar agora com o nosso preletor, diácono Cristiano Corato, deve ser mais ou menos assim, esse nome importante. Ele é secretário de Ação Social do Presbitério CPPN, o Presbitério de Campinas, Presbitério de Campinas, São Paulo, é membro da Igreja Presbiteriana de Campinas, a Igreja Central de Campinas, e vai falar agora para nós, né? Ele vai ter o mesmo tempo que os demais, vai ter aquele intervalo, e a gente vai estar aqui com vocês. Então, ele vai agora ocupar, ele está aqui, inclusive, na base missionária de Campinas, da JMN, onde também abriga o escritório do Conselho de Ação Social nessa parceria com a JMN, e eu passo a cadeira para ele agora, tá bom? Vai ficar aparecendo o reverendo Mariano lá, mas é ele, é o nosso querido Diácono Marcos Cris, que vai estar conduzindo agora. Seja bem-vindo, meu querido, Deus muito o abençoe. Pessoal, boa noite. Boa noite, boa tarde, né? Poxa vida. Confesso a vocês que fiquei bem tocado nessa homenagem da SAF. Como o reverendo Mariano disse, é impossível um diácono que esteja aqui presente que não tenha recebido uma homenagem da SAF no dia do diácono. Eu fico muito feliz por vocês estarem junto com nós diáconos, porque a Sociedade Auxiliadora Feminina não tem uma vez que você não pergunte se um diácono não ajudou, a sociedade ajudou, ou então os dois se uniram para ajudar. Então, fico muito feliz mesmo pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, viu, por essa homenagem tão linda. Tá? Bom, vamos começar um pouquinho aí, conversar um pouquinho, porque é muito importante essa organização, isso que a gente teve, está tendo, aliás, entre nós, é muito bom, é muito importante para a vida da igreja e para que possa ser levado a palavra de Cristo adiante também, tá? Então, ela pode dar um pulinho aí, pode dar um... Isso. O tema da palestra de hoje é o diácono em prontidão. Qual que é o objetivo, digamos assim, da nossa reunião? É o objetivo do diácono ter o bom andamento da igreja, tá? A atenção do diácono dentro da igreja, tá? O que deve se fazer, o que não fazer, atenções em alguns pontos específicos, onde que é importante, tá? A gente ter a atenção. Pode dar um pulinho, Ana. Bom, como o pastor reverendo Mariano disse, eu sou Cristiano Corati, tá? Sou membro da Igreja Presbiteriana de Campinas, sou secretário de Ação Social do Presbitério de Campinas, sou vice-presidente da Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana de Campinas, sou membro do conselho da AIA, que é a Associação Evangélica Assistencial, e coordenador da UCP, da Igreja Presbiteriana de Campinas. São funções que me alegro muito em ocupar. Tá? Então, não somente sou um diácono, mas também ocupo essas funções. Tá? Pode pular. Né? Bom, a gente vai tocar em alguns tópicos aí, tá? Que seria qual o significado da palavra diácono, a instituição do diaconato, tá? Qual o ofício do diaconato, as áreas de trabalho diaconal. Pode dar um pulinho. As qualificações do diácono, as qualidades extra-bíblicas dos diáconos, os 10 mandamentos das relações humanas que o diácono tem que ter, tá? A importância do equilíbrio ali do diácono no culto, orientações e atribuições do diácono, sugestões para o exercício do diaconato, ação social e diaconia e a conclusão da nossa palestra, tá? Volta só, Ana, por favor. Isso. Eu costumo dizer que essa parte de 1 Coríntios 13, 3, ela envolve também o diaconato. Por quê?
porque diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu acredito que essa palavra aí, principalmente para nós diáconos e até mesmo para a sociedade auxiliadora, tem que ser importante, porque se não for de coração, se não for de amor, se não for de entrega total, se não for aquela circunstância de você se render para Cristo numa atitude dentro da junta diaconal, não levando somente você para poder estar passando fazendo uma caridade ou fazendo uma ação social, e sim não sim você não, é Cristo, tá? Você tem que levar o nome de Cristo primeiramente. Então eu acredito que essa frase bíblica aí de 1 Coríntios 13, 3 é muito importante, tá? Vamos lá. O significado da palavra, tá? Pode pular, né? Existem 4 palavras gregas que traduzem a palavra diácono. Diáconos, que diz ministro ou servo, diaconeu, ministrar, diaconia, ministério, serviço, socorro, e diácono, moço de recados, que é muito usado ali com relação a pessoas que servem a outras pessoas, tá? Então, ou seja, vem do grego diáconos, literalmente significa serviço, assistente ou ministro. É usado no Novo Testamento para onde? Vocês depois podem, como a gente tem um tempo aí, então não tem como a gente ficar abrindo ali a Bíblia para a gente poder, de repente, ver onde que está escrito. Mas, como disse, vocês também irão receber esses slides, tá? Então depois vocês entrem lá. No final também vai ter meu e-mail, meu telefone, se vocês quiserem também podem entrar em contato à vontade, tá? Então vamos lá, é usado no Novo Testamento, onde você encontra essas palavras, tá? Em Mateus 22:13, onde que diz os servos de um rei, certo? Você pode ver em Colossenses 1:23 e 25, os apóstolos como servos do evangelho, tá? Vocês lembram lá que eu disse, né, na parte de servos, serviços e de entrega, né? Vamos lá. Os ministros de Cristo, você vai encontrar onde? Em 2 Coríntios 11:23 e 1 Timóteo 4:6. Homens de Deus como Timóteo, você vai encontrar onde? Em 1 Tessalonicenses 3:2. Também é usado para o próprio Jesus Cristo, em Romanos 15:8. O reverendo Gessé, até mesmo disse que a excelência em Jesus Cristo não está na parte de servidão, né? Então é isso que a gente tem que ter, né? O próprio Jesus Cristo. Ou seja, a ideia geral do diácono é alguém que serve a outra pessoa, entendeu? É alguém que serve uma outra pessoa. O diácono está para servir, tá? Encontramos no Novo Testamento um grupo ali de diáconos, onde que a gente vê aonde está, né? Então a gente pode ver lá em 1 Filipenses, né? Onde que Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos, vivem em Filipos, né? A gente pode ver em 1 Timóteo 3:8, né? Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, sordidamente a ganância, né? E ali a gente também tem uma parte que diz que seria em Tito, eu vou ler especificamente a parte de Tito, que é uma parte que é muito interessante, porque de repente as pessoas entendem que diácono é um pouco menos que presbítero, e presbítero é mais do que diácono, mas não é. E diz assim: linguagem sadia e irrepreensíveis, perdão, acho que eu li, Tito 1:15, perdão. Vamos lá. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, eu tenho uma. Pode pular uma, né? Eu tenho uma. Pode pular uma. Isso.
eu tenho um aviso um pouquinho sério para vocês aí, porque a gente viu aí, né, que eu acabei de ler, que são oficiais diferentes, né? São oficiais que têm funções diferentes, né? Então, eu tenho um aviso importante. É bom lembrar que presbíteros não são diáconos promovidos, tá? São dois grupos distintos, com ministérios diferentes, dons diferentes e serviços específicos, tá? Não almeje você ser um membro de uma igreja para você se tornar um diácono, para depois você ser promovido a pastor e, quiçá, algum dia você ser promovido a pastor, né? Então, não é. Você tem que pensar que diácono tem uma função, presbítero tem outra função e pastor tem outra função, tá? A instituição do diaconato. Vamos lá. A instituição do diaconato, a gente já ouviu alguns na palavra do reverendo Gessé anteriormente, né? Mas vale lembrar que a gente reconhece a instituição do diaconato em Atos 6, de 1 a 7. A formação oficial dos diáconos para estarem servindo o aspecto material do ministério local, tá? Como diz em Atos 6:1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, senhores, diáconos foram necessários porque a igreja estava crescendo, tá? Isso é muito importante. Se a igreja está precisando de você, é porque a sua igreja está crescendo, porque sua igreja ela está prosperando, e isso é muito importante, tá? Os diáconos foram estabelecidos para auxiliar os ministros, tá? O diácono deve entender que os oficiais primitivos, tá? Aliviaram os apóstolos, auxiliando-os para os seus ministérios, tá? O diácono é um ministério de auxílio, de apoio ao pastor. Nunca o diácono poderá trabalhar contra a mão do pastor. Se assim estará descumprindo o seu ministério. Os diáconos devem desafogar seus pastores, viabilizando a visão dada por Deus. Senhores, o diácono tem que ser o melhor amigo do seu pastor. Isso eu costumo dizer dentro da minha igreja, isso eu costumo dizer em outras igrejas que a gente ministra, isso eu costumo dizer até para amigos pessoais. O diácono tem que ser o melhor amigo do seu pastor. Ele tem que sempre estar do lado do pastor. Não adianta o pastor querer ir para o lado esquerdo e o diácono querer ir para o lado direito. Não, os dois têm que caminhar junto, ok? Qual o ofício do diaconato? Né? Servir em qualquer situação que seja, se fizer necessário, com a sua presença, desde fazer a segurança da igreja, quanto a ajudar na manutenção da mesma. Ou seja, qualquer momento que solicitar um diácono, este deve se dizer: eis-me aqui, envia a mim. Quando uma pessoa aceita o ofício diaconal, ela deve estar ciente que a honra do seu cargo está em servir. Senhores, às vezes a gente entra em algum critério que diz assim, é um trabalho voluntário, é um trabalho que eu sou voluntário, às vezes a gente cobra de alguns amigos, né? Faço um trabalho voluntário. Meu amigo, não é bem assim não, tá? O diácono, ele recebeu um convite para se ele poderia participar da eleição, ele participou de uma eleição, ele foi para frente de uma igreja, onde que a igreja orou por ele e o pastor impôs a mão nele, certo? Então, a partir do momento que ele aceitou o ofício de diaconato, que ele participou de uma eleição, e a igreja orou por ele, e o pastor pôs a mão em cima dele, investindo ele sobre esse ofício, ele deixa de ser um trabalho voluntário. E sim, ele é um servo de Cristo agora. Então é muito importante quando a gente tem que ter a honra em servir, tá certo? Áreas do trabalho diaconal. Vamos passar lá, Ana.
Bom, no início foram escolhidos para um trabalho de assistência social, com viúvas e pessoas necessitadas, mas elas foram além desse serviço interno e destacaram em todo o trabalho da igreja, como Filipe e outros. Vamos ver algumas áreas que diáconos se destacaram na igreja primitiva e que hoje também os diáconos exercem com o poder do Espírito Santo e sabedoria. A gente tem o costume, né, não só a nossa junta diaconal, mas acredito que todos aqui presentes, né? A gente vai fazer oração pelos enfermos em hospitais, a gente faz visitação em lares, a gente cuida do patrimônio da igreja, a gente cuida da área social da igreja com o apoio da SAF, a gente mantém a ordem do culto e a gente também evangeliza. Né? Essas funções são coisas primordiais para um diácono. Tá? O diácono, ele não é qualquer pessoa. Tá? Em meio a uma grande multidão foram selecionadas a dedo 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo, sabedoria. E isso correspondia às suas responsabilidades com aspecto financeiro, no qual estaria sendo envolvidos. Perdura-se um pensamento errôneo em algumas igrejas, né? Que se diz assim, se não tem tu, vai tu mesmo. Está errado. Se não houver uma pessoa qualificada, vai qualquer um. Está errado. Isso é errado. O próprio reverendo Gessé já disse agora, anteriormente, que ele costuma deixar a pessoa em um período de 1 ano ali vendo se ela quer ou não participar desse ministério. Gente, é um ministério muito importante. Não é assim, eu vou pegar qualquer um que está passando ali pela porta do templo e vai se tornar um diácono. Isso não. A gente teve uma investidura, isso foi ordem de Deus. Não tem como a gente fugir disso, que qualquer pessoa tem que ser um diácono. Não. Né? Nos dias, né? Nos dá o privilégio de sermos cooperadoras da obra de Cristo, né? Contudo, estaremos aptos para cooperar com ela e à base de critérios, certo? Popular. As qualificações dos diáconos. Isso, pode pular, né? Os diáconos, ali a gente vê em 1 Timóteo ali, pode voltar, né? Volta mais um pouco. Pode voltar mais um pouquinho. Até dar o quadradinho ali. Isso aí. Agora a gente pula mais um. Perfeito, Ana. Valeu. O diácono precisa ser um homem respeitável. Em 1 Timóteo 3:8, a parte A. A gente tem que ser pessoas respeitáveis, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. O diácono precisa ser um homem de uma palavra, de uma só palavra. É sim, sim, não, não. Não tem essa. Você serve a Cristo ou não serve. O diácono não pode ser um homem inclinado a muito vinho. Já pensou você encontrar um diácono à porta da igreja entregando com a gravata torta, ou então até mesmo com a roupa torta, tudo maltrapilho, e você entregando, falando boa noite, meu irmão, com aquele bafo. É uma coisa que, gente, inadmissível. O diácono não pode ser um homem cobiçoso de sorte e de ganância. Tá, popular? O diácono precisa ser um homem íntegro na doutrina e na vida. O diácono precisa ser um homem provado e experimentado, né? É justamente o que a gente falou agora de pouco. De repente, ele precisa ser provado também na parte de ficar 1 ano ali, vendo se é realmente essa experiência, para poder ver se ele quer ser um diácono ou não. Porque a partir do momento que você aceita, a partir do momento que você está ali, você tem que respeitar. O diácono é um homem recompensado por Deus. Isso a gente já viu, o Gessé falou, eu digo agora e vamos dizer mais para frente, em 1 Timóteo 3,13. As qualidades extra-bíblicas dos diáconos, tá? Então, vamos pular vamos falar um pouquinho delas. Pode voltar, Ana. Aí. Além das qualidades exigidas pela Bíblia, já citado o diácono, pelo fato de exercer o ministério em contato direto com pessoas ali, estando em contato sempre ali junto com pessoas, deve tentar para as seguintes observações, né?
a gente tem que ter uma apresentação pessoal, tá? A gente tem que cuidar, cuide-se, pois a primeira impressão é que fica. Geralmente eu já escutei também outra frase: a primeira impressão é que fica e a segunda é que marca, né? Então a gente tem que ter uma apresentação pessoal, a gente tem que ter uma apresentação, uma postura, porque já pensou você entregar um boletim, você recepcionar um visitante, até mesmo uma autoridade na igreja, você tiver ter uma assim corcunda, não, você tem que ter uma postura, você tem que ter um visual, né, bem cuidado, né? O comportamento é condizente à postura do seu ministério. Não queira você ser um diácono e se comportar como uma criança, como um tio da UCP. Eu sou tio da UCP, não tem problema nenhum em ser um tio da UCP, tá? Da União das Crianças Presbiterianas. Porém, você não vai se comportar como um tio da UCP sendo um diácono no templo, não é verdade? O horário de você ser um tio da UCP é quando você está na UCP. O horário de você ser um diácono é quando você está ali no seu plantão. E outro, não é só no plantão. Diácono é diácono 24 horas. Eu costumo dizer que diácono, você acorda diácono e dorme diácono. Ou seja, é sempre. Tá? A linguagem, geralmente você não vai recepcionar uma pessoa ali dentro de sua igreja e falar: fala aí, bro, seja bem-vindo na nossa casa. Não, cara, você tem que ter ali uma postura, ter uma linguagem, a gente não pode ser pesado em linguagem, a gente não pode ter gírias, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gentileza gera gentileza. A gente tem que ser cordial, a gente tem que ser gentil às pessoas, principalmente no ato de a gente receber as pessoas dentro da igreja, principalmente quando se é um visitante. Às vezes a pessoa está precisando tanto de uma palavra, ela está precisando tanto escutar uma palavra, e às vezes do jeito, dependendo do jeito que a gente recepciona essa pessoa na igreja, pode desabar ali todo o encanto, entendeu? E a nossa principal função é cuidar das pessoas. Então, assim, gentileza gera gentileza, né? A gente tem que ter os 10 mandamentos das relações humanas ali junto com a gente. Isso eu vou dizer um pouquinho mais para o final, né? O valor de um sorriso. A gente não pode cumprimentar uma pessoa mal-humorada, a gente não pode conversar com uma pessoa mal-humorada. Se a pessoa, um visitante, chega para você, ou então até mesmo um necessitado, chega para você para te fazer uma pergunta, para saber se você pode ajudar ela, você de repente, que foi, que você de repente faz um rosto, um jeito. Não, a gente tem que ser, como eu disse, gentil, a gente tem que dar o valor do sorriso, conversar com a pessoa com um sorriso no rosto, né? Isso é muito importante, né? Plana. Ali diz apresentação, mas ali depois vocês vão ler em Coríntios 6, em Coríntios 6, 9, de 6, de 19 a 20, que diz sobre a apresentação também dentro de você, tá? Cumprimento, saudação, a gente tem que sempre cumprimentar as pessoas, independente, como eu disse, cumprimentar com um sorriso, ser uma pessoa cordial, ser uma pessoa gentil ali dentro. Isso é essencial para a vida de uma igreja, principalmente com o pessoal que nos visita, né? E o atendimento a visitantes, né? Que diz o nome ali. Eu tenho teclado bem nessa parte de atendimento com os visitantes, porque é muito importante o visitante dentro da nossa igreja. Eu já tive casos dentro da nossa igreja de uma pessoa ir visitar e essa pessoa estava à beira de cometer o suicídio. E o que encantou essa pessoa foi desde o início ela ser bem recebida, ela ter uma pessoa que ali recepcionou ela com um sorriso, que acalentou ela, e conciliando com a palavra do pastor. E depois disso a gente foi conversar com essa pessoa, e essa pessoa está na nossa igreja, ela continua na nossa igreja. Então é muito importante isso, tá? A gente está quase na metade, a gente tem aí, digamos assim, uns 5 minutos, porque daqui a pouco a gente já vai entrar para uma pausa e depois a gente vai voltar.
Então, o que acontece? Eu vou deixar, antes de entrar nessa relação dos 10 mandamentos das relações humanas, eu queria ver com vocês aí se, até esse ponto, existe alguma dúvida, existe alguma observação? Talvez os senhores tenham passado por circunstâncias ou coisas que aconteceram que já estão descritas aí onde que a gente colocou e que vocês queiram até compartilhar experiências de vocês. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Eu acho que eu escutei alguém falar que queria falar alguma coisa. Pode falar. Senhor, eu sou o Diácono Valdo, e um fato na porta da com qualquer outra igreja, né? Valorizei ele como ser humano. Fico tão feliz em algumas tanto a utilizou ser tão importante e muita Valdson, desculpa te cortar, que está picotando muito a sua recepção, mas pelo que entendi, você disse que foi sobre uma pessoa que foi na igreja e ela estava se sentindo não muito legal e vocês conseguiram recepcionar ela de uma forma de que ela acabou se sentindo muito querida, é isso? Isso. E ele fala, não valorizar. Sim. Como abraçar, tentar e orar. Sim, eu acredito que. Eu acho que não está funcionando. Vocês estão me escutando agora? Estão, né? Bom, eu acredito que tanto para você, Valdson, foi muito importante isso. Foi tão importante que você está dizendo hoje aí para quase 250 pessoas ali que estão presentes. Foi muito importante para você, mas eu tenho certeza que foi muito mais importante para a pessoa que recebeu o seu carinho, tá? Porque às vezes as pessoas veem o diácono andando pela igreja e falam, ih, já vem aquele chato da bronca, né? Na verdade, a gente não vai dar bronca, a gente vai, na verdade, dar uma observação, a gente vai fazer uma. Regras estão ali para serem cumpridas, mas eu garanto que também que tem muita gente que vem e pensa assim, nossa, lá vem aquele diácono, que vontade de abraçar ele, que vontade de conversar com ele, porque na nossa igreja é assim que tem ultimamente acontecido, graças a Deus. Tá? Agora são 17 horas e 35 minutos. Se eu não me engano, agora a gente teria um período para a gente um descanso aí de algum tempo. Confirma, Ana, é isso mesmo? Não está ligado, não está ligado. Oi, Cristiano, boa tarde. Oi, Ricardo, pode falar? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Joia, muito bom. A gente está aprendendo bastante aqui, fazendo um cheque aqui do que a gente está aprendendo, mais do que a gente pratica, né? Muito bom essa troca aí de informações. Eu coloquei uma pergunta aí relacionado a qual a relação barra necessidade do diácono ter barra receber um preparo em capelania. Uma vez que a palavra-chave é cuidar de quem está sofrendo, tanto para quem é capelão quanto para quem é diácono,
trabalhamos com pessoas em necessidade, seja ela espiritual ou física. Bom, isso a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, tá? Tem aqui algumas coisas que a gente vai poder conversar ali. Mas eu vou te dizer uma coisa. É muito importante, tanto o diácono em capelania quanto o pessoal, ter o conhecimento da palavra em Cristo, certo? Então, assim, eu não sei, Ricardo, como é que é constituída a sua junta, eu não sei se sua junta é composta por muitos membros ou poucos membros, mas isso não tem nada a ver, eu digo, mas é por parte da organização de sua junta diaconal, da organização da sua igreja, tá? Porque eu já vi juntas diaconais de ser composta por 7 diáconos e agir muito mais do que juntas diaconais composta por 17, 18 diáconos. Tá? Então, quanto a essa parte de capelania, qual é a importância, senão, primeiro, o próprio reverendo brasileiro, quanto o reverendo Gessé e quanto Jesus Cristo em sua palavra ordenou, nós temos que ter o conhecimento da palavra, né? Não adianta ser um diácono somente de espírito, entendeu? Fala assim, eu agora vou ser o diácono, pronto, e acabou, vou sair para todo mundo. Não, a gente tem que ter o conhecimento. Tá bom? E quem é o mais certo para ter esse conhecimento? É o reverendo, certo? É o presbítero. Não é importante o diácono falar sobre Deus, não é importante o diácono estar mostrando? Sim, é muito importante, principalmente na parte de ação social. Quando você vai lá, por exemplo, um trabalho de favela que eu realizei há 2 anos atrás, tá? Eu fui somente para conversar com o pessoal sobre era um grupo que teve 43 barracos que queimaram no incêndio, tá bom? Eu fui lá para poder fazer a parte de levar, a gente arrecadou vários alimentos, a gente arrecadou móveis, roupas, essas coisas, e eu fui lá para poder conversar com eles e saber de outras necessidades. Ali, para você ter uma ideia, eu cheguei e fui embora quase depois de 4 horas depois que eu cheguei. Porque eu fiquei descarregando o caminhão? Não, porque foi identificado um povo que estava necessitando não somente de alimento, mas de conversar. E isso é muito importante, tá? Então, você perguntou, é necessário a capelania? Sim, é necessário. Tá? A conversa com o pessoal, mostrar, que nem eu disse, gentileza gera gentileza, de você estar se doando para a pessoa. Você lembra aquele versículo que eu coloquei lá logo no começo? Que eu falei que não adianta nada eu doar todos os meus bens, que eu fazer, entregar tudo, se não tiver meu amor, nada vai valer, assim é a vida de um diácono. Certo? Pastor, acho que a gente está na pausa. Só um minutinho, só. Essa troca de cadeira. Coisa boa, tem que estar trocando cadeira aqui para poder. Que bom, irmãos. Tivemos essa primeira participação aqui do Cristiano, né? Dentro dessa temática, qualidades extras bíblicas dos diáconos. Depois ainda vamos caminhar mais ainda sobre esses temas práticos. Logo também vocês vão conhecer o outro preletor, o diácono, gente de primeira, que é o Eliezer Gomes, que já está desde o comecinho conosco, que é membro da IP de Jaguaribe, lá do pastor Estevão, né? Gente boa demais. E também é secretário de imprensa da Confederação Nacional dos Homens Presbiterianos. Está falando com vocês, gente de vida prática no diaconato que tem trabalhado. Isso é muito importante. Nós vamos dar aqueles 5 minutos, tá bom? Aqueles 5 minutinhos aí. Se você tem uma aguinha para beber, tem uns que já ficam só esperando. Quando diz assim, 5 minutos, já levanta a turma para beber água, né? Coisa boa. Mas volta loguinho, tá? Volta logo para a gente continuar com o nosso bate-papo aqui com o Cris.